Inicialmente, vamos destacar então mais uma edição realizada, a Segunda Feira Literária em Tijucas. Você esteve participando, como que foi a sua participação semana passada aqui no município tijuquense? A convite da organização e também daquilo que a oficial Academia Tijuquense de Letras se propôs a fazer, eu vim uma manhã e fiquei participando com os organizadores. Gostei bastante, acredito que o espaço que foi fornecido para Tijucas é melhor ainda daquilo que foi feito em Florianópolis, estive lá também acompanhando. Tijucas realmente está de parabéns, acredito que ano a ano esse movimento cresce e penso que por aquilo que foi feito esse ano aqui em Tijucas, o ano que vem a gente vai ter um movimento maior ainda. Teve uma participação grande das escolas, eu notei bastante isso, apoio também juntamente com a literatura das artes cênicas, o que ajudou bastante, e nós ficamos, na verdade, tivemos um stand ali da Academia de Letras, né, onde a gente pôde expor alguns trabalhos dos escritores aqui da região. Você que tem uma carga vasta aí na literatura, William, aqui representa bem a nossa região nisso, esse incentivo dos nossos municípios, ainda mais aqui na nossa região, que tem uma vasta história cultural, isso é importante, né, que as nossas futuras gerações, as nossas crianças das escolas ou as que estejam aí nos projetos sociais, estejam engajadas desde cedo nesse contexto da literatura, né? Sim, e até a importância, nós temos na Academia de Tijucas, né, um grupo que é a Academia Juvenil, onde a professora Marileide Lonzetti, aqui do Colégio Dom Bosco, que faz parte da nossa academia, trabalha com esse grupo, e até para que a gente fortaleça e eles depois venham a substituir os acadêmicos atuais. É tão importante que a gente consegue perceber já a criação da poesia em diversos níveis, do conto, dos romances, a gente já encontrou alguns ficcionistas. Cada município tem feito algum tipo de apoio. Em Governador Celso Ramos a gente tem agora um movimento que está renovando isso dentro das escolas, mas eu percebo que a gente vai conseguir mesmo atingir esse efeito quando a gente abrir os espaços nas cidades, praças cidadãs, espaços como feiras de livros, as escolas vindo para a rua. Eu acredito que aí sim o jovem vai poder se inserir nesse contexto. Aqui conosco tem o livro 7 Contos da Resistência, assinado por você. É o seu mais novo trabalho? Esse é o último publicado. Notando que as 3 obras que eu escrevi foram publicadas pela editora da Univale, onde eu tenho formação acadêmica na área de Direito, depois fui fazer jornalismo na Estácio de Sá, mas a Univale sempre apoiou o meu trabalho literário. A princípio, em 2001, quando o professor Celso Leal apresentou o meu trabalho pela primeira vez lá na editora da Univale, e a partir daí houve os convites. Os 7 Contos da Resistência, ele sai do foco da poesia propriamente dita, onde os meus 2 primeiros livros, né, onde eu fui mais destacado, e entrou no campo da literatura em conto. Então, os 7 Contos, ele é, na verdade, um romance fragmentado, onde você tem 7 histórias, que elas têm o mesmo pano de fundo, o mesmo bastidor, que é discutir a liberdade de uma forma geral, principalmente aquela liberdade de pensamento, onde a gente passou por um problema e um desafio tão grande que foi a retomada da democracia no Brasil. Então, 7 Contos da Resistência, ele vai buscar o enfoque da resistência à ditadura militar, vai também mencionar aquela questão que está em cada espaço, preencher cada espaço da sociedade para que a gente construa um ideal de civilidade, de cidadania nesse país, né? Já publicou poesia, agora está em conto, pretende chegar a uma novela ou até mesmo um romance? Eu tenho um romance apresentado para o Concurso Nacional João de Barro, em Minas Gerais. É um prêmio nacional, se chama O Diário de Bordo do Capitão, onde ele enfoca a história regional, nossa história. Até é interessante porque eu fui pesquisar a história dos meus antepassados, que uma parte chegou aqui para caçar baleias, né, na Armação Grande, ali na Armação da Piedade, e além desse enfoque da história regional, ele também vai mergulhar no universo psicológico das personagens. Então é um livro também
que ele vai falar dessa liberdade, mas ele vai dar um destaque para a história aqui da nossa região. Os seus trabalhos focados na poesia, o início dos seus trabalhos, William? Eu comecei a escrever poesia na adolescência, mas quando a gente vive aquele período, a poesia ainda é uma poesia de contestação, né? Com o tempo é que a gente vai adquirindo a técnica. E a partir de 98 é que ela começa a tomar uma forma melhor, né? Porque a gente sempre menciona, aquilo que a gente escreve faz parte de um conhecimento de experienciação, né? Quem disse uma vez que somos os livros que lemos, as pessoas que conhecemos, os lugares que visitamos, não está errado, porque a vida é uma experiência somada. Então, a minha poesia ela traz esse foco também. E eu acredito que a partir de 98 eu começo a dedicar um espaço maior para o sentimento, mas também para a técnica. O primeiro livro, que é o Menino das Estrelas, ele busca ainda essa poesia urbana, de contestação. O segundo, que é o Luz Lembrada, ele vai buscar a questão regional que nós temos aqui Tijucas, Governador Celso Ramos, Florianópolis, a história do nosso povo, ele busca muito isso, o sentimento já com uma técnica. E recentemente eu apresentei um trabalho para a Universidade Federal que se chama Quase Retrato. E esse trabalho também foi para a Bahia, no Prêmio Nacional, e está lá para ser verificado. Ali eu já consegui apresentar 42 poesias, onde 38 são sonetos. Então, quer dizer, já verifica um aperfeiçoamento da técnica nesse contexto. Você falou aí sobre poesia, contos, romances. Quem são seus escritores favoritos? São vários. Eu destacaria que a gente tem aquele apego pelos escritores nacionais e os estrangeiros, né? Entre os nacionais, eu gosto muito de ler Raquel de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar, tem algumas obras que eu considero que são eternas, como Lucília, por exemplo, né? E os contemporâneos nacionais, como Frei Beto, que eu leio bastante. E entre os estrangeiros, eu considero que o Ernest Hemingway tem um tipo de literatura onde eu me assemelho mais, né? Na narrativa, na condição de se apresentar, de como se desenvolver uma história. Então, eu leio basicamente uma média de 10 a 20 livros por ano. Então, quer dizer, às vezes eu consigo buscar alguns escritores da nossa região para descobrir o que as pessoas estão aí pensando, descobrindo, né? E isso é importante também, porque a gente começa a ver diferenças na forma de narrar uma história. Então, entre esses meus escritores, eu considero que o Hemingway ele tem uma forte inclinação para o meu traço literário. Outro escritor que eu tenho assim um respeito muito grande e acredito que as pessoas precisariam ter acesso é o Victor Hugo, né? Que é o francês que pega aquela terceira fase do romantismo, né? E que de fato é um escritor completo, né? Eu li Os Miseráveis, li Os Trabalhadores do Mar e outros trabalhos que ele foi desenvolvendo ao longo daquele período e considero uma obra para a eternidade, né? Principalmente Os Miseráveis, que estou atualmente lendo, é um romance que mexe realmente com as pessoas que acabam lendo esse livro, né? Ele influenciou o meu pensamento na área do direito penal, influenciou a forma como eu desenvolvi a minha poesia. Existe o que é o ser muito forte dentro dos Miseráveis, no sentido de a gente discutir o que é o ser humano, né? Se o ser humano de fato ele tem uma recuperação ao longo da sua trajetória, ao longo da sua jornada. E de certa forma Os Miseráveis é a jornada de vida, né? Quando você fala do Jean Valjean na verdade é um caminheiro, é um caminhante, né? É aquele que vai experienciar a vida. Então é uma obra muito importante. Aqui no estado, você tem preferência para algum escritor ou escritora? Aqui eu ainda estou descobrindo, né, essa parte nossa, né? Nós temos alguns companheiros que escrevem. Aqui em Tijucas, por exemplo, tem o nosso presidente da academia, o Tony Lima, que escreve contos de uma forma muito,
muito coerente. Eu acredito que as histórias elas conseguem desenvolver um imaginário de uma forma muito importante. Daria um destaque também à escritora Leatrice Mollman, né, que está na Academia de Biguaçu, tem uma poesia também de um mergulho muito interessante, e nós temos outros escritores aí que estão se desenvolvendo. É interessante que Santa Catarina nunca foi um celeiro de escritores, e essa época onde a gente dá abertura para o movimento literário é onde a gente vê que as pessoas estão nascendo ou renascendo para essa condição. E entendo o seguinte, tem escritores que estão realmente para a literatura e outros mais para a parte academicista e técnica, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o trabalho de poesia e de técnica da jornalista Ellen Francine, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, é um trabalho que consegue unir essas duas pontas. É um trabalho muito bonito. Tanto é que eu convidei ela para escrever o prefácio dessa minha terceira obra. Quando ela vai fazer o resgate histórico e da literatura do poeta Lindolf Bell, é algo que é louvável. E certamente foi um trabalho apoiado tanto pela Universidade Federal de Santa Catarina quanto pela Univale. E saiu num livro chamado Quixote Catarinense. É um livro que aborda um poeta que Santa Catarina esqueceu e que nos deu prêmios internacionais, né? Então, eu considero que na poesia catarinense, o Lindolf Bell é um dos nossos maiores destaques, mas realmente a nossa história vai esquecendo, né? O William, assim como você foi convidado para divulgar um pouco mais, falar um pouco mais do seu trabalho aqui na nossa feira literária, que aconteceu na última semana, tem tido convites também para outras representações aqui na nossa região? Sim. Hoje eu faço parte de 3 agremiações literárias, né? Em Governador Celso Ramos, Academia de Letras de Governador Celso Ramos, em Biguaçu, da Academia de Letras de Biguaçu, e aqui em Tijucas, da Oficial Academia Tijuquense de Letras. Vez por outra, a gente tem conversado com outros escritores de outras regiões que nos convidam a participar desse debate. Evidentemente que pela minha carga de trabalho, que é longa, eu acabo às vezes declinando de um pedido desses. Mas de qualquer forma, agora final de semana eu estive em Campos Novos, onde acompanhei o lançamento do livro Literarte, da escritora Ivone Zanella Cordeiro, uma obra que reúne a parte das telas, ela é artista plástica, a poesia, uma poesia de sentimento, né, que entra muito na questão do simbolismo, e ela também deixa aberturas para outros pensamentos. E é importante que nesses encontros a gente acaba encontrando escritores regionais e que se aproximam para que a gente troque algumas experiências. Lá em Campos Novos, por exemplo, tem o Kifas, por exemplo, que é o Derli de Souza, que escreve história regional. Aqui na nossa região de Tijucas e tal, tem muitos escritores que fazem esse tipo de trabalho. Mas é importante que a gente também tenha um apego maior à questão da poesia, do conto, da literatura, que vai para o fantástico, né? Mas eu acredito que a gente vai crescer muito ainda. Um outro detalhe que a literatura é que dentro das academias precisa sobreviver a literatura e não apenas as questões de ordem político-partidária, que é o que evidentemente às vezes acaba afastando as pessoas, os leitores desses grupos, né? É verdade. Nós queremos agradecer a sua participação aqui, William, e as pessoas que querem ter conhecimento aí, querem buscar as suas obras, como que elas podem encontrar? A Univale fornece essas obras pela livraria virtual, então é só acessar o site da editora da Univale. Tem algumas obras também na Livros e Livros e em outras livrarias para onde a Univale expande, né? E a gente deixa sempre um contato conosco aí através de um e-mail, algum blog e tal, mas a gente eu particularmente estou sempre em Governador Celso Ramos, né? Então as pessoas podem nos procurar lá, até mesmo para conversar sobre
questões da literatura, e eu acho que isso é muito importante. Lembrando que daquilo que eu participei lá em 2005, da Conferência Nacional da Cultura, nós já evoluímos bastante na região. E quando a gente mencionou aqui em feira literária, só para deixar assim, mais uma semente, eu encontrei pessoas ali fazendo artes cênicas, artes visuais, é próprio do jornalista acabar conversando e entrevistando. Por exemplo, a artista Blenda da Trindade, que faz parte do grupo de teatro aqui de Tijucas. É um trabalho magnífico. Aqui em Tijucas está se desenvolvendo essa condição. Então, a gente precisa unir literatura, música, artes cênicas, artes visuais, artes plásticas, né? A gente tem que começar a desenvolver isso até para que a gente tenha um ideal de liberdade maior. Ok, obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado aos ouvintes da Rádio Vale, a toda a produção aqui. Fico muito contente de ter retornado e ter contribuído com a literatura da nossa região.